Pai, essa pessoa, Senhor. A tua palavra tem o poder de mudar, meu Pai querido, toda a situação, meu Pai, que essa pessoa, meu Pai, talvez esteja enfrentando, Senhor da glória. Então fala nessa noite, ó Pai, que a esperança dessa pessoa possa aumentar, meu Deus. Que a fé, meu Pai, dessa pessoa possa aumentar mais e mais, meu Pai, a fé em Ti, Senhor. Porque a fé, meu Pai, ela move, meu Deus, a Tua mão ao nosso favor, ó Deus. Então nessa noite, ó Pai, usa o Teu Filho, ó Pai, com poder, meu Pai, autoridade, para a honra, meu Deus, e para a Tua glória. Amém. Saúde a todos na paz de Cristo, amém? Amém. Gentileza, pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Deus abençoe a todos os amados e as amadas que estão aqui nessa noite para cultuar e exaltar o nome do Senhor na beleza da sua santidade. Eu vou ler a partir do versículo 8. 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 8. Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Quem crê que Ele é bom, diga amém. Amém. 1 Samuel 17, 8 diz assim: E parou e clamou às companhias de Israel, dizendo-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos. Nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Somente até aí, vamos orar. Eterno Deus e soberano Pai, Deus, no nome do Teu Filho Santo e Eterno Jesus Cristo, fala comigo, fala com meu irmão, com a minha irmã, fala com todos nós aqui nessa noite. Pai, o querer é Teu, o efeito é Teu, o operar é Teu. Então se revela segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, podemos acertar. Se você puder aplaudir o Senhor, vai ser bem. Deus abençoe os nossos irmãos do nosso canal no YouTube Palavras de Vida e da nossa página no Facebook Jesus Fonte de Vida. Palavra rema da parte de Deus para a nossa vida nessa noite. Queridos, eu estava orando a Deus concernente à palavra que eu ia pregar aqui, e o Senhor me trouxe um tema para me pregar. Em tempos de crise, diga comigo, em tempos de crise, Deus sempre levanta um herói. Em tempos de crise, Deus sempre levanta um herói. Seja você o herói. Queridos, Deus ele trabalha de uma forma organizada, sim ou não? Sim. Deus não é desorganizado. Deus é sistemático. Deus não erra. Diga comigo, Deus não erra. Não é. Quem erra é eu. Eu erro. Você erra. Eu também. Junta no plural, nós erramos. Todos nós erramos. Deus não erra. Então, se alguma coisa der errado na nossa vida, olhe para você, vá para diante do espelho e diga: a culpa é sua. Deus não erra. Quem erra é eu. Nós erramos. O que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é perfeito. Ele trabalha de uma forma organizada. Ele prepara o cenário para que Ele levante no meio daquele cenário um expoente seu, um representante, um reflexo seu aqui
nessa terra. Vai depender do homem e da mulher que está diante daquele mar, diante daquele deserto, de como ele vai responder, de como ele vai agir, como ele vai enxergar aquela situação. Porque há dois tipos de pessoas. Quantos tipos? Dois tipos de pessoas diante do deserto, diante do mar, diante da luta, da batalha e da adversidade. Tem aqueles que se escondem dentro de uma caverna, tem aqueles que usam justificativas insignificantes para justificar o seu fracasso e a sua derrota e se omitem, e tem aqueles que são como as águias, eles flecham em direção à tempestade e eles têm certeza de uma coisa: Deus vai me dar o livramento e vai ser comigo no meio desse deserto. Ele usa o deserto, ele usa o vale, ele usa a situação adversa para chegar mais perto de Deus e para crescer, porque Deus, ele promove heróis, mas ele promove heróis através das circunstâncias que ele cria. E Deus criou uma situação no tempo de Davi, ali foi permissão dele, porque os israelitas olharam para as demais nações e eles disseram assim para Samuel: Samuel, tu já está velho, já está avançado de idade, e nós não queremos mais tu na nossa liderança, não, tu está cansado já, tu está velho. Nós queremos ser como as demais nações, como os demais povos. Nós queremos um rei. Um rei. Samuel ficou triste. Qualquer um ficaria, ficou desanimado. E foi falar com Deus. E uma vez Samuel indo falar com Deus, Deus disse para Samuel: Samuel, esse povo não rejeitou a tua, esse povo rejeitou foi a minha. Eles querem um rei? Diga para eles que eu vou dar um rei para eles. Deus disse para o povo: olha, Deus falou que vai dar um rei para vocês. Aí Deus vai manifestar ali a sua vontade permissiva. Vontade permissiva. Deus manifesta a vontade permissiva dele e manda Samuel ir até a casa do pai de Saul para ungí-lo rei sobre Israel. Assim Samuel o fez. Saul é escolhido como rei. A história de Saul como rei já sabemos que é um fracasso, é uma derrota. O povo tinha escolhido, só que Saul, uma atrás da outra, ele começa a tomar decisões erradas, começa a fazer coisas erradas, desobedecendo a palavra do Senhor. Aí do nada estoura a guerra. Os filisteus começam a subjugar, começam a oprimir. No meio daquela guerra, levanta-se o famoso e conhecido gigante Golias de Gate. As batalhas de antigamente, elas se travavam manualmente, diferente de hoje. Eles marcavam um local de encontro, os dois exércitos se encontravam e ali se despedaçavam, na espadada, no que desce, para decidir quem fosse o campeão. E eles tinham também uma forma de decidir para poupar a quantidade de pessoas que iam morrer. Eles escolhiam um homem de cada exército para batalharem e decidirem a guerra. Desta feita, os filisteus escolhem Golias, o gigante de Gate. Ele se joga no meio do vale e ele faz um desafio. Ele diz: dai-me um homem para que ambos venhamos a pelejar. Se ele prevalecer contra mim e me vencer, nós serviremos a vocês e nós seremos os vossos serviçais. Todavia, se eu vencê-lo, vocês servirão a nós e vocês serão os nossos servos. Alguém foi? Não. Ninguém teve coragem de ir. Quem tinha coragem de lutar com um gigante de 3 metros de altura?
3 metros de altura. Hein? Ou parecia um monstro. 6 dedos em cada mão. Os homens de Israel ficaram com tanto medo, que as pernas se tremiam mais que vara verde. Tinha coragem não. 40 dias ele teve se apresentando e desafiando: dai-me um homem, para que ambos venhamos a pelejar. Ninguém teve coragem de enfrentar o gigante. Ninguém. 40 dias de opróbrio, de vergonha, de humilhação. Ninguém se atreveu a enfrentar aquele gigante. Vamos raciocinar aqui. Por que ninguém foi lá e enfrentou o gigante? Porque eles estavam olhando apenas para o tamanho do gigante. Eles estavam olhando, sabe por que muitas vezes, irmãos, nós não triunfamos diante dos gigantes da vida? Porque diante dos gigantes da vida, dá uma amnésia na nossa mente e nós esquecemos da grandiosidade do nosso Deus. Nós se esquecemos daquilo que Ele já fez na nossa vida e daquilo que Ele vai fazer e daquilo que Ele tem poder de fazer através da nossa vida, se nós crer e se nós tiver coragem. O que Deus queria ali é que se levantasse no meio daquele exército um homem que tivesse fé nele e que tivesse coragem. Ele respaldaria o homem para derrotar aquele gigante e arrancar a sua cabeça. Só que ninguém ali teve coragem. Eles estavam olhando apenas para o tamanho do gigante. Enquanto nós estivermos olhando para o tamanho do gigante, nós vamos estar se tremendo mais que vara verde também com medo dele. Coragem. Não adianta ficar olhando para o tamanho do gigante. Não, meu irmão. Tem que pular para cima e se esbagaçar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. For preciso, meu irmão, se agarra na cama. Faz que nem irmão, se agarra na canela dele, meu irmão, Merida. Tenta derrubar. Se você tiver coragem, Deus vai ser com você. Se você tiver coragem, Deus vai ser com você. Agora, se você se amedrontar, se acovardar, aí Deus vai ser com você não. Porque é Hebreus capítulo 10, versículo de número 37 e 38. Ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Porque o meu justo, diga comigo, o meu justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma, diga a minha alma, não tem prazer dele. Tem não, irmão. Se tu recuar, a alma de Deus não tem prazer em você não. Então, mas pastor, o gigante é grande demais, não interessa se é grande, meu irmão, se é 10 metros, se é 7, não importa, não interessa o tamanho do gigante. O que importa é que você tem que colocar na sua mente que se Deus estiver na tua vida, meu irmão, não vai ter muralha que vai ficar em pé diante de você. Se Deus estiver na tua vida, não vai ter problema que vai estar de pé diante de você. Se você tiver fé, tiver coragem, Deus vai mover as águas ao seu favor, vai arrancar a doença que está te molestando, vai jogar por terra esse demônio que está te oprimindo, vai resolver essa causa impossível de ser resolvida, que você há anos está lutando contra ela. Deus só quer que você tenha coragem. Deus só quer que você não precisa ser grande, não precisa ser forte, não. Ele não quer saber os teus traços característicos, Ele não quer saber o teu grau de escolaridade, não. Se você sabe falar, se não sabe falar, Deus só quer que você tenha fé nele e tenha coragem. Alguém tem? Glória a Deus. Ou você é daqueles que são igual os discípulos, andavam com, presta atenção, andavam com o mestre, viu, irmão Melita? Sim. Irmão Melita, existe fantasma? Existe? Diga glória a Deus. Os discípulos andavam com Jesus, via Jesus operando milagre, via Jesus ressuscitando morto, via Jesus fazendo o paralítico andar, morto ressuscitar, surdo ouvir, mudo falar. De repente Jesus vai ter com eles andando por cima das águas. Em vez deles se alegrar, o que é que eles fazem? Começam a gritar com medo. Começa a gritar.
e dizer: é um fantasma. Os discípulos acreditaram em fantasma, meu irmão. Eles começam a gritar: é um fantasma. Se assombraram, ficaram com medo. O gigante gritou 40 dias e ninguém teve coragem de enfrentar ele. Só que é nesse tempo de crise que ninguém tem coragem de ir. Presta atenção, ninguém tinha coragem de lutar contra o gigante. Ninguém. Eu quero que você grave o que eu vou falar aqui agora. Dobre a sua atenção. Dobre a sua atenção para aquilo que eu vou falar. Dobre a sua atenção. Porque ninguém tem coragem de fazer. E quando você se dispuser a fazer, vão querer se meter no meio e dizer para você não fazer. Sempre foi assim. Ninguém quer fazer. E quando você vai fazer, vão querer dizer para você: rapaz, não vai não, vai dar certo não. Vai não, que esse gigante vai te despedaçar todinho. Dá para tu não. Davi apareceu lá. Davi apareceu no cenário, um menino de 16 para 17 anos, não tinha nenhuma experiência no campo de batalha. A experiência que ele tinha era como pastor, cuidando de ovelha. Mas ele tinha fé e tinha coragem. Diga comigo, ele tinha fé e tinha coragem. Deus só quer que você tenha isso, fé e coragem. Encerrou o assunto. Guarde isso na sua mente, fé e coragem. Não ligue para aquilo que os pessimistas vão falar. Não ligue para aqueles que são negativos vão falar. Não ligue para aqueles que não têm coragem de tentar, porque fracassado não é quem tenta e fracassa. Fracassado é quem não tem nem coragem de tentar. Davi se levanta e diz: quem é esse incircunciso filisteu? Para desafiar o exército do Deus vivo. Quando Davi fala, há uma revolta. Os irmãos dele ficam indignados. Diz: Davi, o que foi que tu fez? Com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sendo que Davi já tinha deixado lá um homem para cuidar das ovelhas. Ele não ia deixar as ovelhas sozinhas no deserto. Ele deixou um mordomo da casa do pai dele cuidando das ovelhas, porque Davi era um homem responsável com as suas obrigações. Tentaram impedir Davi, dizendo: Davi, tu não pode não, tu é uma criança. Tu é uma criança, tu não tem experiência nenhuma. Esse cara aí é matador nato. O homem é uma máquina de matar, é um demolidor. Vai te desmontar todinho, Davi. Primeiro murro que ele te der aí já era. Já era, Davi. Já era. Não dá pra você não. Vai dar nem um caldo. Desiste que é melhor. Geralmente é assim. Tem mais pessoas para fazer você desistir do que para fazer você prosseguir. Você tem que aprender a lidar com o contraditório. Você tem que aprender a lidar com a oposição. Você tem que preparar o seu psicológico, o seu emocional para lidar com pessoas negativas, com pessoas fracassadas. Porque é no tempo de crise que Deus vai levantar heróis que estão dispostos a enfrentar, porque tem confiança em Deus e porque tem coragem. Davi não quis saber do que iam falar, do que iam pensar. Não, ele deixou os tagarela falarem. Ele deixou os negativos falarem. Ele deixou os opositores falarem, os murmuradores falarem. Ele deu ouvido só à voz de Deus. Ele deu ouvido só à voz de Deus. Em tempos de crise, Deus sempre levanta um herói. E eu vou falar agora de um homem também chamado Gideão. O povo israelita agora estava sendo oprimido pelos midianitas. Estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Eles eram como um gafanhoto. O povo plantava, cuidava. Quando eles colhiam, presta atenção como é que eles trabalhavam. Quando eles colhiam os alimentos, quando eles colhiam
a colheita, que armazenavam, os midianitas ficavam só esperando eles colher. Quando eles colhiam, que armazenavam, a Bíblia diz que eles eram como um gafanhoto. Eles iam lá, meu irmão, faziam rapa, levava tudo e deixava os povos dos israelitas chupando o dedo, sem nada. A prova é que lá está Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar uva, espremer uva. Era uma nação, era um povo sendo oprimido, era um povo sendo subjugado, era um povo sendo humilhado. Eles tinham força, tinham muita gente lá, tinha pouca gente não. A prova é que quando Deus manda Gideão chamar os homens para a batalha, quantos homens ele reúne em uma fração de poucos dias? Quem se lembra do texto? Quantos homens ele reuniu? Em uma fração de poucos dias? 30 mil. Diga comigo, 30 mil. É pouca gente, 30 mil? É não. 30 mil homens ele reuniu em uma fração de poucos dias. Ele fez só uma convocação. E esse povo sendo subjugado, sendo humilhado. Trabalhava o ano inteiro, cuidava, colhia, e os midianitas iam lá e diziam: me dá que é nosso. Manda pra cá que é nós que come. É nosso por direito. Aí o anjo se apresenta a Gideão e diz: olha como Deus te vê. Presta atenção aqui, presta atenção. Deus, ele nos vê de uma forma diferente que as pessoas nos veem. Você sabia disso? Gideão estava lá malhando trigo, com medo, assombrado. O anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando Deus fala com ele, ele fica assombrado. Ele diz: o Senhor é com quem? O Senhor é com quem? O anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele diz: uai. Agora eu faço que nem os mineiros. E uai, como é que Deus é comigo? Como é que Deus é conosco? E esses males nos têm acontecido. Como é que Deus é comigo desse jeito? A gente trabalha. No dia da gente saborear aquela pamonhazinha deliciosa daquele milho que a gente plantou, os midianitas vêm lá e toma. Como é que Deus é conosco? Mas o anjo segurou a palavra e disse: o Senhor é contigo, vai nessa tua força, que tu livrarás o povo de Israel das mãos dos midianitas. Gideão não se enxergava como um herói, mas Deus já via nele a capacidade de ser um libertador daquela opressão e daquela oprimição. É isso que nós temos que entender. Deus, quando olha para mim e para você, Ele não olha para as circunstâncias que nos circundam. Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê o teu futuro, Ele vê a tua capacidade, Ele vê aquilo que Ele colocou em você. Deus não olha para você olhando para as tuas fragilidades, para os teus defeitos, para os teus erros. Quem faz isso é os seres humanos, é os homens que olham para nós, olham para os nossos defeitos, olham para as nossas falhas, nos pesa na sua balança, nos medem com a sua fita métrica. Deus, quando olha para ti, Ele olha para a tua capacidade, Ele olha para a tua inteligência, Ele olha para a tua sabedoria, Ele olha para o sangue precioso de Jesus Cristo que foi derramado por você na cruz de Calvário. É assim que Deus olha para você. Então erga a tua cabeça nessa noite, porque assim como o anjo falou para Gideão, Ele está mandando falar para você aqui nessa noite: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Erga a tua cabeça no nome do Cristo ressuscitado, porque é nesse tempo de crise que Deus vai levantar heróis. É nesse tempo de crise que Deus vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, da graça, da unção, da presença do Senhor, para
envergonhar os midianitas, para envergonhar os filisteus. É nesse tempo de crise que Deus vai levantar homens e mulheres respaldados pela unção do Espírito Santo para serem promotores de milagre neste tempo. Deus vai fazer de você um promotor de milagre. Deus vai fazer de você um promotor de milagre dentro da sua casa, na sua... Mas pastor, ninguém dá nada por mim. É esses daí que Deus escolhe. Mas pastor, me rejeitam, me criticam. É esse daí que Deus escolhe, é essa daí que Deus separa. Gideão era o menor na casa do seu pai, Deus escolheu ele. Davi era o menor e rejeitado na casa do seu pai, e Deus escolheu ele. Jefté era filho de uma prostituta, foi expulso pelos seus próprios irmãos. Eles disseram: sai daqui, seu bastardo, sai daqui, tu não vai herdar com a gente, tu não tem parte com a gente não. Expulsaram Jefté de dentro da sua casa, só que Deus foi lá e abraçou ele. Glória a Deus, aleluia. Aquele que foi expulso, aquele que foi rejeitado, aquele que foi humilhado, um dia ele foi procurado pelos anciões da cidade para dizer: vem Jefté, seja o herói. Glória a Deus. Glória a Deus. Há quem diga que o mundo ele não dá volta, ele capota. Ele foi expulso. Olha a história desse menino. Ele era filho de uma prostituta. Ou seja, eu vou aqui destrinchar em miúdo como foi a história de Jefté. Ele é consequência de uma relação extraconjugal. O pai dele teve relação com uma prostituta fora do casamento. Ela engravidou, teve Jefté. Esse menino sofria dentro da casa do pai dele. Ele era humilhado, ele apanhava, ele sofria, ele padecia. Aí chegou um ponto que quando os irmãos dele cresceram, expulsaram ele de dentro de casa. Jogaram Jefté no meio da rua: sai daqui, cara, ninguém te quer aqui não. Porque uma coisa é você ser rejeitado no meio da rua, outra coisa é você ser rejeitado dentro da sua própria casa. Aí é algo mais doloroso. Ele foi expulso de dentro de casa, sem saber para onde ir. Deus abraçou o menino, cuidou dele, foi com ele. Ele começou a crescer, ele começou a prosperar, juntou-se a ele todos aqueles que eram amargurados de espírito, juntou-se a ele todos aqueles que sofriam, que padeciam, que eram rejeitados, humilhados. E o exército de Jefté começou a crescer, e o exército de Jefté começou a se sobressair, e a notícia chegou até a Israel, como é que se encontrava Jefté na terra de Tob. Ele era um homem amado, querido e respeitado, porque ele cuidava do povo, ele alimentava o povo, ele protegia o povo. Enquanto isso, os israelitas estavam sendo subjugados. Eles foram atrás de Jefté, pediram perdão, se humilharam e pediram para ele voltar para a sua terra. Expulso como um bastardo, expulso, humilhado e rejeitado. Volta agora, como herói. Deus mudou a história de Jefté. Deus mudou, porque em tempos de crise, diga comigo, em tempos de crise, Deus sempre levanta um herói. Seja você o herói, na sua história, na sua casa, na sua família. Você precisa se levantar. Nós precisamos se levantar. Davi não se intimidou, mesmo dizendo: não, tu vai perder, tu vai morrer. Imagine, irmão, você tem que ter uma preparação psicológica e emocional muito boa. Você ir fazer uma coisa que todo mundo está dizendo que não dá certo. O teu próprio pai não te apoia. Onde é que aparece a mãe de Davi? A mãe de Davi aparece? Não aparece não. Davi te apoiou de alguém? Não. O pai dele apoiava ele? Não. A mãe dele apoiava ele? Ela não aparece. Os irmãos de Davi apoiavam ele? Não. Davi te apoiou de quem?
De ninguém, só de Deus. E por que a gente se preocupa demais com o apoio dos outros? Meu irmão, se preocupe só com o apoio de Deus. Deus te apoiando, segue a tua caminhada. Deus te apoiando, Deus sendo contigo, vai nessa tua força, vai para a guerra, vai para a batalha, que o gigante vai tombar no nome do Eterno. O gigante vai desabar no nome do Deus Todo-Poderoso. Davi estava cercado de pessoas dizendo para ele: não vai dar certo, vai morrer, vai apanhar, não vai, mas mesmo assim ele foi. Você tem que acreditar naquilo que Deus fala ao seu respeito, não é naquilo que as pessoas falam ao seu respeito. Acredite naquilo que Deus falou e erga a sua cabeça e vai. Acredite naquilo que Deus está falando e erga a sua cabeça e vá. Tenha coragem e tenha fé que o gigante nessa noite, tenha certeza, levanta a mão para o céu, levanta a mão direita. Alabacanto tu que lebre a cai. Glória a Deus. Limina bandou sobre que libre a nava. Debastu te que na yeseria. Rimina bandou que mina bacalabra calabria. Está descendo aqui uma unção profética. Remando que mina bacalabra sobre que libre a bacalabria. Em no nome do Eterno, no nome do Deus Todo-Poderoso, eu estou pregando para homens e mulheres aqui nessa noite que estão recebendo da parte de Deus uma unção sobrenatural. Ei, Davi, seja você o herói. No nome do Deus Todo-Poderoso, vá. No nome do Deus Todo-Poderoso, vá. Esse gigante do desemprego vai tombar. Esse gigante do coração endurecido dentro da tua casa vai tombar. Porque Deus vai arrancar o coração de pedra e vai colocar o coração de carne. O gigante da doença, ele tomba nessa noite. Tomba, 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 tomba. O gigante da vergonha, ele cai por terra. Porque no lugar da vergonha, ele preparará para ti uma dupla honra. Se apropria dessa palavra nessa noite. Se apropria dessa palavra. Porque no nome daquele que tem todo o poder, o milagre já chegou. O milagre já chegou. Agora tenha coragem. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Glória a Deus. Aleluia. Labai, sou Keleb, Anabacalabia. Quem crê que ele está aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele está aqui, a presença dele Aleluia, Deus. é real aqui nesse lugar. Então, não desanima e nem fica triste porque as coisas estão dando errado. Deus preparou o cenário para te levantar como herói no meio dessa situação. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, está todo mundo contra mim. Fica triste não. Fica triste não. Deus vai te levantar como herói nessa situação. O gigante está gritando. Tenha medo dele não. Glória. A força do gigante, o alimento do gigante é o teu medo. Você sabia disso? Glória, glória. Você sabia disso? A força do gigante, o alimento dele é o teu medo. Quanto mais medo ele perceber que você tem dele, mais ele vai crescer diante de você. Quanto mais medo ele perceber que você tem dele, mais ele vai crescer diante de você. Você não pode demonstrar que tem medo. Orai, meu Glória a Deus. Deus. Orai. Você não pode demonstrar que tem medo, porque se demonstrar é a mesma coisa de manifestação sobrenatural. Muitas vezes aparecem algumas marmotas, Deus permite que a gente vê, ninguém quer ver, ninguém quer ver coisa ruim, ninguém. Mas se tu tiver medo, o inimigo vai crescer em cima de você. Vai. Deixa eu contar uma experiência que eu passei em cima do monte. Eu estava orando em cima do monte. Tinha aproximadamente comigo tinha uns 7 irmãos. Estávamos orando em cima de um monte, mata fechada lá, frio de cortar a pele. 2:30 para 3 horas da madrugada, nós orando. Quando de repente nós escutamos barulhos dentro dos matos. Não foi só um que escutou, todos escutaram. E o barulho começou a aumentar.
como se fosse uma multidão de pessoas andando dentro do mato. Nós escutamos aquele barulho dentro dos matos, só que nós escutava, mas não via ninguém. E os irmãos começaram numa sequência, todos se arrupiando e sentindo uma presença diabólica. E um irmão dentre nós começou a gritar com medo. Ele começou a gritar e ele começou a dizer: ele vai me pegar, ele vai me pegar, ele vai me pegar. Isso 2:30 da madrugada, em cima de um monte, mata fechada. E começou a pisadeira, aquela zoada aumentando, como se aquele exército vinsse para cima de nós. E o irmão começou a gritar, e ele foi para detrás do irmão lá. Esse irmão entrou em depressão em cima do monte. Ele começou a gritar, se escondeu atrás do irmão. E o irmão disse: não, vai, não, sai de perto de mim, que eu estou sai de perto de mim, vai de trás do pastor que é melhor. Aí vai de trás do pastor que é melhor, que eu também já estou ficando com medo. Eu disse: varão, pelo amor de Deus, fica com medo, vocês ficam com medo, o negócio é pegar para nós aqui, vai. Fico com medo, não, vocês ficarem com medo, o negócio é pegar para nós aqui. Vamos começar a orar, vamos começar a queimar. Quando nós começamos a orar, irmão, comecei a orar. Irmão, foi aproximadamente uns 40 minutos, 1 hora essa batalha. Nós orando, gritando bem forte, pedindo para Jesus queimar. Aí foi se distanciando, a zoada diminuindo, como se estivesse saindo de perto, distanciando, até que desapareceu. E o irmão estava em depressão, se acalmou, estava em tempo de descer morrendo no monte, gritando com medo, dizendo: ele vai me pegar. Porque os indígenas, né, aquelas histórias dos indígenas, muitas coisas na mata, tem muita coisa. Muita marmota na mata. Aí graças a Deus, o Senhor foi conosco e nos deu um livramento. Agora, já aconteceu com 2 irmãos, eu não estava nesse dia, que o inimigo fez praticamente a mesma coisa e os irmãos não estavam preparados. Eles se materializaram diante deles e botaram os 2 para correr. Os irmãos correram e eles correndo atrás. E acontece isso mesmo. Acontece. Eles correndo e o bicho correndo atrás dele. Eu digo porque nesse dia tinha um pastor amigo meu lá e ele estava mais embaixo. Ele disse que os irmãos passaram para cima bala. E o monte lá, o varão aqui sabe como é que é o monte. Passaram pelo esse pastor amigo meu, passou uma bala correndo. E dizendo que o bicho vinha atrás deles. Falando. E esse pastor amigo meu sozinho orando lá. Sozinho orando de madrugada. O bicho passou por ele. Não fez nada. Porque a força do inimigo é o teu medo. É o teu medo. Esse pastor amigo meu estava lá, continuou orando tranquilo, não desceu, ficou na dele lá, não aconteceu nada. Já os irmãos desceram lá. Eu acho que da carreira que eles saíram do monte, se for de bicicleta ou de moto, esqueceram, foi tudo, foi direto para casa. Negócio sério. Por isso, não tenha medo, tenha coragem, tá? A irmã Maura está repetindo direto aqui, ó. Se você esquecer, tá? Tenha coragem. Glória a Deus. Porque em tempos de crise, Deus sempre levanta o herói. Deus é contigo nessa guerra, Deus é contigo nessa batalha. E tenha certeza, você vai vencer no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os nossos irmãos da nossa página no Facebook, Jesus Fonte de Vida, e do nosso canal no YouTube, Palavras de Vida. Deus abençoe, ficaros na paz. Pode aplaudir o Senhor porque Ele merece. Aplausos.